sobre burnout, síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, ou síndrome da estafa laboral, da estafa profissional. E o que é o conceito de burnout ou de síndrome de burnout? Quando Freudenberg descreveu essa síndrome de esgotamento profissional em 1974, ele estava descrevendo um quadro que acontecia consigo mesmo. Então era uma autoobservação. E o que é que ele percebia? Ele percebia que ele estava esgotado. O termo em inglês, burnout, significa queimado por completo. Como se o refil energético de uma lamparina tivesse sido totalmente consumido. Ele não sentia mais energia para seguir adiante. E isso fazia com que o seu atendimento ao público, que eram seus pacientes, começasse a ser impactado de forma negativa. Ele se sentia distante das pessoas, como se as pessoas fossem suas inimigas, e ele sentia que a qualidade do seu atendimento foi muito prejudicada. Se sentia esgotado e sem realização profissional. A partir de 1977, novos estudiosos começaram a pesquisar o tema e dividiram os sintomas em 3 eixos. Então, um dos eixos seria os sintomas de esgotamento ou exaustão emocional. Então, exaustão emocional é fácil de ser compreendido. A pessoa sente cansada, fraca, sem energia, com excesso de sono durante o dia e durante a noite não consegue dormir direito, preocupada, com uma tendência ao isolamento, a poucos contatos com as pessoas com quem se relaciona. O Freudenberg notou que essa realização profissional também estava bastante comprometida. E, finalmente, o terceiro item sindrômico, o terceiro componente dessa síndrome de esgotamento profissional é o que se chama de despersonalização. E o que é a despersonalização? É o distanciamento emocional da pessoa que está recebendo aquele serviço. No caso do médico, do paciente. No caso do professor, dos alunos. No caso do enfermeiro, do assistente social, então os seus pacientes, os seus clientes. Então há um distanciamento emocional, uma certa frieza, em casos mais acentuados, até uma certa ironia, um sarcasmo no atendimento. Obviamente que esse conjunto de sintomas, constituído pela despersonalização, pela exaustão emocional e pela insatisfação profissional, impactam muito a qualidade do atendimento que é fornecido pelo profissional. Provavelmente alguns de vocês estão escutando o que eu estou dizendo e pensando, espera aí, mas isso não é o mesmo que estresse? De uma certa forma, existem elementos comuns. No entanto, o estresse, como o termo diz, o estresse é uma sensação de compressão, de angústia, de estar amassado, comprimido. É assim que o termo originalmente foi cunhado no século XVIII. Mas o estresse é algo transitório. Então imaginemos, por exemplo, um atleta de alto desempenho. Ele está às vésperas de uma competição, de uma Olimpíada. Obviamente que o nível de estresse dele, de uma forma saudável e adaptativa, está aumentado. Por quê? Porque aquele é um evento importante, ele precisa se preparar. Então o estresse é saudável dentro desse contexto. No entanto, acabou a Olimpíada, ganhou ou perdeu, o nível de estresse desce para o normal. Então o estresse ele pode ser adaptativo e pode ser saudável quando ele não é nem tão intenso e nem tão duradouro. Já na síndrome de burnout, o que acontece é que esse estresse ele é mantido ao longo de meses ou de semanas e de um período continuado. E o sujeito começa a não ver horizonte de saída para aquela situação, o que faz com que ele progressivamente vá se sentindo mais e mais esgotado. Algo bastante importante para conversarmos é sobre os fatores de risco, porque se conhecermos os fatores de risco, nós podemos fazer uma prevenção efetiva ou até uma detecção mais
precoce, uma abordagem efetiva. Então, os fatores de risco para o burnout, eles são tanto fatores de risco individuais quanto organizacionais. Ou seja, alguns desses fatores de risco têm a ver com a natureza e com o histórico e com as características do sujeito, e outros têm a ver com a natureza do trabalho, com o tipo de organização, com o grau de autonomia. Então, dentro dos fatores de risco individuais, os mais importantes são o estilo de vida. Então, se o sujeito faz atividade física, se ele usa algum tipo de droga ou álcool, que aumentam a chance de uma evolução para um quadro mais sério de burnout, se ele tem um histórico pessoal ou familiar de transtornos mentais, tá? E se tem atividades de lazer, de hobby, e o nível de conexão interpessoal, ou seja, se ele tem laços familiares e de amizade sinceros e duradouros e profundos. Quando eu estou falando dessas conexões, eu não estou falando de rede social, não estou falando de conexões superficiais, porque isso acaba não protegendo o sujeito emocionalmente. Do ponto de vista institucional e da organização do trabalho, o quanto esse sujeito se sente amparado pelo serviço, qual é o grau de autonomia, de tomada de decisão que ele consegue ter, a sobrecarga, ou seja, o número de horas, se tem trabalho em plantão, se tem que trabalhar os finais de semana, se há um bom relacionamento com a equipe, com os colegas e com os chefes, se ocorrem ou se não ocorrem reuniões de equipe num clima que é conciliador. É preciso observar o esgotamento emocional, cansaço, um certo grau de desesperança em relação ao trabalho, desmotivação, uma mudança da postura do profissional em relação ao seu trabalho, né? Um distanciamento emocional, tanto da clientela atendida quanto dos outros colegas. Por vezes isso impacta até no relacionamento com os familiares, né? E uma insatisfação crônica com o trabalho. Muitos sintomas são semelhantes ao de um quadro depressivo. Então, pode acontecer um cansaço, sentimentos de tristeza, em quadros mais graves, um isolamento e, às vezes, até ideias de morte. No entanto, a evolução é diferente de um quadro depressivo. Num quadro depressivo, se a pessoa é afastada do trabalho, por exemplo, ela continua deprimida em casa. No burnout, a mudança da organização do trabalho pode resolver ou diminuir os sintomas, com pouco impacto se se tratar de um quadro depressivo. Os últimos estudos, eles mostram que burnout é diferente de depressão. E nos quadros mais graves de burnout, começam a coexistir sintomas depressivos leves a moderados, sendo que em alguns casos é preciso até de usar medicamento para tratar o burnout. Quais são as consequências da síndrome do esgotamento profissional ou síndrome de burnout? Elas podem ser divididas em 3 grupos. As psicológicas, as individuais, certo? As interpessoais e as organizacionais, porque elas afetam essas 3 dimensões. Na primeira dimensão, que é a dimensão individual, o que acontece é que a pessoa, além de se sentir isolada, pode acabar tendo problemas no trabalho, nos relacionamentos, pode ter uma evolução, isso já está sendo reportado, uma evolução pior de doenças pré-existentes por um mau cuidado com a saúde, pode desencadear algumas doenças autoimunes e até tem sido reconhecida mais recentemente como um fator de risco para doenças cardiovasculares. Além de que o burnout aumenta o envolvimento com álcool e outras substâncias que podem evoluir para uma dependência e aumenta o risco de quadros ansiosos e depressivos que precisem de um tratamento formal com medicamento e psicoterapia. Do ponto de vista interpessoal, há problemas nas relações, tanto com colegas de trabalho quanto com a clientela atendida, né,
que podem resultar em reclamações, o que vai aumentar ainda a sensação de isolamento que esse profissional já percebe, levando a uma evolução, né, num ciclo vicioso que precisa ser revertido para um melhor tratamento. E, finalmente, do ponto de vista institucional, organizacional, há uma queda da qualidade de serviços prestada à clientela que estiver sendo atendida. Além de que o burnout tem sido reconhecido como uma das principais causas de afastamento recentemente. Por fim, vale dizer do ponto de vista organizacional e institucional que duas consequências bastante frequentes da síndrome de burnout são, num extremo, o absenteísmo e no outro, o presenteísmo. O absenteísmo é o aumento do número de faltas, algumas delas justificadas, outras não claramente justificadas, e o presenteísmo é quando o sujeito continua comparecendo ao trabalho, no entanto, sem condições de desempenhar da melhor forma. A gente sabe que para trabalhar bem é preciso estar feliz, estar motivado, mas o sujeito com burnout ele não consegue, então é como se ele estivesse no piloto automático, fazendo o mínimo possível para não ser notado, para não ter problemas, o que acaba impactando a qualidade do serviço da organização. Como é feita a abordagem e o tratamento do sujeito com burnout? Existem algumas medidas que dependem do sujeito. Então, a busca de atendimento, de psicoterapia, de atendimento médico, que podem ser efetivos para o tratamento do burnout, a retomada da atividade física, que tem sido reportada na literatura médica como uma das atitudes mais efetivas no enfrentamento do burnout, algumas atividades de relaxamento, a retomada de hobbies. Às vezes, quando se escuta a história da pessoa que sofre de burnout, antigamente ela tocava algum instrumento ou passava algum tempo livre com a família. Então, retomar esses hábitos saudáveis de vida que trazem prazer é de fundamental importância. A religiosidade também pode ser importante, ou a meditação para algumas pessoas também tem sido mostrado como eficiente. E é importante que a pessoa aprenda a se organizar melhor, no sentido até de compreender que o dia tem só 24 horas, não dá para aceitar todos os compromissos. Então, às vezes as pessoas precisam simplesmente aprender a dizer não. Muitas vezes elas colocam na instituição ou nos colegas a responsabilidade por estarem muito atarefadas, mas elas não têm uma habilidade de dizer não sem parecer, sem soar grosseira ou pouco atenciosa. E por vezes não dá para fazer tudo o que nos é solicitado. Então, diminuir um pouco o grau de perfeccionismo, aceitar a natureza humana das nossas capacidades, que de uma certa forma é limitada. Então, é importante muitas mudanças em como o sujeito encara o próprio trabalho e como ele se relaciona com os seus clientes e os seus colegas. Do ponto de vista institucional das organizações, é importante valorizar o profissional, uma maior consciência quanto ao tamanho dos turnos de trabalho. Isso já tem sido enfatizado em várias profissões, em outras nem tanto. Então, tem profissionais que às vezes trabalham 12, 14 horas seguidamente. Isso certamente leva a um grande desgaste, a um estresse físico, não só emocional. Tá? Um espaço onde as pessoas possam manifestar suas opiniões, onde possam ter algum grau de autonomia acompanhado de responsabilidade e uma valorização das carreiras profissionais tem mostrado como uma atitude efetiva para lidar com o burnout. E os colegas daqueles que sofrem com burnout podem auxiliar na identificação precoce e no encaminhamento para um atendimento, falando sobre o tema de uma forma tranquila, próxima, buscando uma conexão com aquele sujeito que está sofrendo com burnout e que tem uma tendência a se isolar, mostrando para ele que não é o único que passou por isso na vida
e que muito provavelmente a maioria de nós entende o que é algum grau de estresse profissional. Finalizando, a síndrome de burnout é um diagnóstico ainda recente, tem 40 anos, mas que tem chamado a atenção dos profissionais de saúde e de muitas classes profissionais. E acreditem, ninguém está imune nos dias de hoje ao síndrome do esgotamento profissional. Então é importante conseguir falar abertamente sobre esses problemas, procurar essas medidas de estilo de vida mais saudáveis, como eu já falei, incluindo uma alimentação em horários regulares, um cuidado com a higiene do sono, procurar não abusar de substâncias psicoativas que podem aumentar o estresse, ainda que aparentemente diminuam, e conversar abertamente sobre o tema. Se você percebe esses sintomas de esgotamento profissional, da síndrome de burnout acontecendo em você ou em alguém da sua convivência, não hesite, procure ajuda.